Olá pessoal, tudo ok? Tudo tranquilo? Estamos aqui de volta, né, produzindo mais conteúdo para o canal, depois de um tempinho sem produzir conteúdo, devido a estudos, né, e outros compromissos, mas estou aqui de volta, né, para trazer mais um conteúdo para vocês, relevante, interessante, voltado para a segurança cibernética e para o nosso dia a dia, ok? Então fica comigo até o final do vídeo, que vocês vão entender e também, né, entender o risco e o impacto do que eu vou trazer aqui para vocês, ok? Que está relacionado a metadados, né? Vou explicar o que é metadados para a gente, para que vocês tenham compreensão e vou mostrar aqui na prática. Mas antes disso, pessoal, dá aquela forcinha aqui pro canal, desce o dedo no like, compartilha, tá? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que gere alcance para mais pessoas. E com isso a gente consegue, né, ajudar outras pessoas a se desenvolverem, ok? Então vamos lá, né? Então metadados são informações, né, dados contidos em arquivos de imagens, pode ser também um conteúdo em PDF, vídeo e assim por diante, tá? Então, esses metadados, muitas vezes, né, revelam dados sensíveis, ok? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente posta nas redes sociais, né? Por conta de que, até porque um hacker, né, malicioso, tá? Um black hat, né, com intenções maliciosas, ele pode ir nas redes sociais, pegar fotos, conteúdos, né, vídeos de outras pessoas e utilizar desses metadados para obter informações, né? Isso é muito usado na parte investigativa também, né, pelos órgãos policiais, né? Inclusive nesse caso aí recente, né, atual, também deve estar sendo utilizado desse recurso que eu vou mostrar para vocês, ok? E, né, a gente como pentester também pode se utilizar desse recurso para testar a segurança de aplicativos, né, dispositivos, e numa aplicação como um todo, tá? Então a gente vai ver aqui na prática como esses metadados aparecem aqui para a gente, né? E como se prevenir, tá? Como evitar que esses metadados fiquem expostos, né? Então, resumindo, tem que ter muito cuidado com o que você posta nas redes sociais, pois isso pode, né, afetar sua segurança e sua privacidade, tá? Eu tenho uma ferramenta aqui, eu estou usando o Kali Linux, né? Para quem não conhece, o Kali é uma ferramenta hacker, né? Utilizada por hackers no mundo todo, tá? E por profissionais da área de segurança da informação, né? Segurança cibernética e entusiastas da tecnologia também, tá? Então essa ferramenta está disponível aqui, Kali Linux, e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, digamos que eu seja um hacker black, né? Um hacker mal intencionado, ou não necessariamente um hacker, uma pessoa mal intencionada. Eu posso vasculhar o alvo desejado, né? Uma pessoa numa rede social e buscar fotos, né? Copiar fotos, imagens, algo do tipo, tá? Então, eu capturo essas informações, né? Faço um reconhecimento, tá? Dessas informações, posso salvar em um banco de dados e utilizar para fazer essas investigações, tá? Então, o cenário é esse: eu posso ser um hacker malicioso ou um agente investigador, né? Da lei também, tá? Então, eu tenho aqui uma foto, né? Que eu vou utilizar para demonstrar, né? Para essa aula didática, para explicar o que acontece, né? Com esses metadados que são expostos, tá? Então, vou usar aqui a ferramenta e o arquivo que está contido aqui
no meu ambiente. Então, deixa eu chamar aqui a ferramenta. Opa, beleza, chamei a ferramenta e aqui eu vou digitar o nome do arquivo, né? Eu coloquei o nome comum, foto e a extensão, tá? Eu vou colocar o nome do arquivo entre aspas. Então, tem a sintaxe também, né? Esse arquivo eu salvei com letra maiúscula. Coloquei foto, foto 01, tá? Ponto .jpg, ok? Então, eu uso Enter e observa o que acontece, ó. Ele vai exibir os metadados, né, dessa imagem, né, desse conteúdo, tá? Lembrando que, no caso aqui, ele vai exibir os metadados da imagem relacionado também ao dispositivo que foi utilizado para fazer essa imagem, né? Ou seja, essa foto, tá? Então ele exibe aqui para a gente todos os metadados. Nesse caso aqui, analisando, né, o que ele trouxe para a gente, não tem dados sensíveis que possa comprometer, né, o dispositivo, né, que foi utilizado para essa imagem e consequentemente essa pessoa, né, que é proprietária do dispositivo, tá? Então ele traz aqui para a gente um monte de informações, né? O nome do arquivo, ó, foto 01, né, a extensão, tá? O diretório está vazio aqui, o tamanho também, ó, 123 KB e as datas de alteração, né? Modificação também, a data que foi tirada ou eventualmente alguma data que venha a modificar esse arquivo. Permissões de leitura, escrita, tá? Um monte de informações, resolução da imagem, coisa do tipo, tá? No caso aqui dessa imagem específico, não tem dados sensíveis que possam comprometer a segurança ou a privacidade, né, desse dispositivo e da pessoa, tá? Mas caso ocorresse de esses dados sensíveis, né, estarem disponíveis, eles iriam exibir aqui. Então é um risco grande, né? Então com esses dados eu posso escalar privilégio, né? Usar como vetor de ataque para outros propósitos também. Então serve como investigação e como recurso, né, malicioso, né, para prejudicar pessoas, né, ou algum tipo de alvo também, tá? Aqui ele não mostra dados de localização, né, GPS, não mostra nada relacionado ao sistema, né, ao software e também informações sobre o dispositivo que foi utilizado para fazer essa imagem, tá? Então, caso houvesse essas informações, ele mostraria aqui para gente, tá? Então, o que acontece? Para você se precaver desses metadados, né? Para que ele não comprometa a sua privacidade e segurança, o correto é você configurar o seu dispositivo, ou seja, o celular, para que essas informações não sejam salvas quando você fizer uma foto, né, no seu passeio, no seu momento de lazer, com família ou algo do tipo, tá? Então tudo isso está relacionado à configuração do seu dispositivo. Se ele estiver mal configurado, né, relacionado a GPS, dados do sistema, né, dos seus dispositivos e marca, coisa do tipo, então essas informações irão exibir aqui, tá? Então, sensíveis, né? Então, o foco, né, o X da questão é esse, é você configurar corretamente o seu dispositivo para que esses metadados não apareçam, tá? Mas digamos que você queira verificar se o dispositivo, né, ele contém dados de localização, tá? Então eu posso executar aqui o comando, tá? Deixa eu colocar aqui pra gente. Eu posso executar um comando para ficar a par disso. Então eu vou colocar aqui o comando GPS asteriscos, tá?
espaço e vou colocar o nome do arquivo, né? No caso aqui eu coloquei com letra maiúscula, foto 01.jpg. Se esse dispositivo tiver nos metadados, né, ocultos, informações sobre localização do seu dispositivo e, consequentemente, da sua imagem, né, de arquivo, ele vai trazer aqui para a gente. Caso contrário, ele não retorna nada. Vou executar. Opa, beleza. Então, esse meu dispositivo está configurado, né, quanto a essa questão do GPS, de dados de localização. Então, quanto a isso está tranquilo, tá? Então, se eu quiser verificar fabricante, tá? Então, eu posso também usar o comando aqui e verificar também essa questão, tá? Então, vou colocar aqui para vocês o comando make, opa, espaço, menos model, beleza? E o nome do arquivo, né, que já está contido aqui, tá? Então, se tiver informações sobre o fabricante desse dispositivo, ele vai trazer aqui para a gente. Então, isso é perigoso, né, porque com essas informações eu consigo procurar pesquisar payloads, né, para esse dispositivo, para verificar se está vulnerável e realizar outro tipo de ataque também, né, outros tipos de ataque, na verdade, tá? Executei, opa, tranquilo, não retornou nada, então o meu dispositivo está protegido contra essa questão, né? E para finalizar aqui, só mais uma outra questão, né? Se eu quiser verificar a versão do sistema, né, ou do software, eu posso também, tá? Executar um comando aqui e verificar isso também. Deixa eu colocar aqui, software, beleza. E, consequentemente, né, o nome do arquivo, né? Pronto, vou executar. Opa, não retornou nada. Então, esse meu dispositivo está configurado, né, de forma a prevenir, né, que esses dados, né, esses metadados não estejam ou não sejam expostos. Ok, pessoal? Então, a dica é essa, né? Essa aula foi mais para explicar para vocês, né, para ficarem atentos a essa questão de tomar muito cuidado antes de postar, né, suas fotos aí nas redes sociais e configurar o seu dispositivo da forma correta, né, para se precaver. E para concluir aqui, um outro detalhe que a gente pode utilizar, né, caso você verifique que nos metadados está contendo os dados sensíveis da sua localização, informações de seus dispositivos, dados que comprometam sua privacidade e sua segurança, a gente pode remover esses metadados antes de postar essa foto, né? Antes de publicar ou compartilhar com alguém, né? Ou com qualquer outra finalidade, tá? Então a gente chama o comando e deixa eu colocar aqui o comando. Ele vai retirar todos esses metadados, tá? Ele vai ficar só com dados que não comprometem, né? Ou não comprometam sua privacidade e segurança, ok? Então, vou colocar aqui o comando, beleza? E o nome do arquivo na sequência, né? Vou executar, beleza? Então, esse comando ele vai retirar, né, os dados sensíveis. Como essa minha imagem, né, essa minha foto aqui já não continha dados sensíveis, né? Até eu não coloquei para não expor também minha privacidade, minha, né, segurança. Eu já deixei, peguei uma imagem que não continha dados sensíveis, tá? Mas para retirar, né, esses dados, eu tenho o comando também para fazer isso,
Então, fazendo isso, retirando esses metadados, né, esses dados sensíveis, eu posso, né, consequentemente, compartilhar essa minha imagem e postar se for o caso, ok? Então, o foco da aula é esse, né? Foi esse, na verdade. Em breve vou trazer mais conteúdo aqui para o canal, né, para vocês, para ajudar no desenvolvimento, né, na área profissional, na área de tecnologia. Então, isso aqui é um item, né, muito importante, né, para a gente estar atento, essa questão de metadados. Ok? Então, espero que tenham entendido, né? A gente vai se ver em um próximo vídeo aí. Mais uma vez, não esquece de compartilhar essa informação, né, com seus amigos, familiares, que é muito importante. E explica aqui, o X da questão aqui é a configuração do seu aparelho, tá? Tem que configurar para que não registre metadados, né? E, na verdade, dados sensíveis, localização, versão do sistema e coisa do gênero, tá? Então é isso, pessoal. Desce o dedo no like, compartilha, né? E se inscreve também. E para que o YouTube também, novamente, né, entenda que esse conteúdo é relevante e gere alcance para mais pessoas. Ok? Valeu, forte abraço e até um próximo conteúdo.